Bem-vindos ao Desbrava. Nessa playlist nós vamos resolver todos os exercícios de Introdução aos Circuitos Elétricos, sétima edição, do autor Richard and James, capítulo 2, parte 4. A figura P2.5.6 mostra uma bateria ligada a uma carga. A carga da figura P2.5.6 pode representar os faróis de um automóvel, uma câmera digital ou um telefone celular. A energia fornecida pela bateria à carga é dada por W, que é igual à integral de T1 a T2 de VI vezes dt. Se a tensão da bateria é constante e a resistência da carga é fixa, a corrente da bateria é constante e W é igual a VI vezes T2 menos T1. A capacidade de uma bateria é um produto da corrente da bateria pelo tempo necessário para descarregar a bateria. Em consequência, a energia armazenada em uma bateria é o produto da tensão da bateria pela capacidade da bateria. A capacidade é em geral expressa em ampere-hora. Uma bateria nova de 12 volts com a capacidade de 800 mAh é ligada a uma carga que consome uma corrente de 50 mA. Letra A. Quanto tempo a bateria leva para se descarregar? Letra B. Qual a energia fornecida à carga durante o tempo necessário para descarregar a bateria? Perceba que esses exercícios aqui eu estou tirando do livro da oitava edição, certo? Que é a mesma coisa, a única diferença é que no livro aqui seria da oitava edição 25 mA e nessa edição aqui, na sétima edição, é 50 mA, certo? Então perceba como existe uma grande semelhança. Bom, essa questão tem um enunciado relativamente grande, No entanto, ela diz o seguinte, que tem uma bateria aqui e essa bateria está ligada aqui nessa carga R, que pode ser considerada aqui como os faróis de um automóvel, uma câmera digital, um telefone celular, tanto faz. E ele diz aqui que o nosso trabalho, como a gente já viu, é integral da potência, Eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. Eu tenho uma bateria aqui e essa bateria é, por exemplo, uma bateria de 12 volts. Aqui eu tenho os bornes positivo e negativo, que são os terminais aqui da bateria. Algumas baterias, elas vêm com uma especificação, de, por exemplo, 7 ampere-hora. Isso significa o quê? Significa que se você ligar uma carga nessa bateria, certo? Ligar uma carga aqui nela, pode ser qualquer carga, e essa carga tiver 7 ampere, certo? Essa bateria ela vai demorar 1 hora ligada. No entanto, se essa carga tiver 14 ampere, essa bateria vai ligar apenas meia hora, porque nela existe uma energia acumulada, tá certo? E essa energia acumulada ele dá aqui em ampere-hora, certo? Então, a capacidade de uma bateria é o produto da corrente da bateria pelo tempo necessário, Então, seria aqui ampere-hora. Sendo assim, ele diz aqui que, em consequência, a energia armazenada em uma bateria é o produto da tensão da bateria pela capacidade da bateria. Então, essa aqui é a capacidade, da bateria. Ela, como diz aqui, geralmente é expressa em ampere-horas, certo? Então, evidentemente, a energia da bateria ela é expressa em joules, mas a capacidade da bateria, certo? A capacidade da bateria ela é expressa em 7 ampere-hora, certo? Geralmente. Então, ele diz aqui que tem uma bateria de 12 volts e agora sim, indo para a questão, eu tenho aqui essa bateria de 12 volts com a capacidade de 800 mAh, ou seja, 800 mAh é uma capacidade baixa, Então perceba que se você ligar uma carga de 800 mA, ela vai demorar 1 hora. Se ligar uma carga de 400 mA, 2 horas. De 200 mA e assim vai, certo? É uma relação de 3, uma regra de 3. No entanto, não é direta e sim inversa, certo?
Então, ok, está dizendo aqui que é ligado a uma carga que consome uma corrente de 50 mA. Então eu vou colocar aqui tem uma corrente, né? E essa corrente é de 50 mA. Certo? Quanto tempo a bateria leva para se descarregar? Ora, se 800 mA ela aguenta 1 hora, 50 mA ela vai aguentar quanto? Então a gente coloca aqui X, uma regrinha de 3 simples, tá? Um enunciado gigantesco desse, né? E aqui a gente vai fazer o seguinte, essa regra de 3 aqui, ela não é direta, ela é inversa, certo? Então a gente vai fazer que esse vezes esse, certo? 50 vezes 10 a menos 3 ampere, né? Que é miliampere aqui, vezes X vai ser igual a 800 vezes 10 a menos 3. Logo, eu vou passar o 50 dividindo, e aí eu vou cortar 10 a menos 3 com 10 a menos 3, corto o 0 com 0 e vai ficar 80 dividido por 5. 80 dividido por 5 é igual a 16. Logo, essa bateria ela vai aguentar 16 horas. Então, talvez eu tenha feito uma confusão no início. No entanto, esse 800 mAh, isso aqui é igual a capacidade, não igual a energia, certo? A energia, eu acho que eu disse novamente, ela é dada em joules. Então aqui ele pede qual a energia fornecida à carga durante o tempo necessário para descarregar a bateria. Ou seja, qual é essa energia aqui. Como ele diz aqui, essa energia aqui, gente, eu chamo ela de Z, tá? O livro chama ela de W, ou Z ou tal, eu chamo ela de Z, certo? Então a gente sabe que a nossa potência ela é igual ao trabalho dividido pela variação do tempo, certo? Então a nossa energia ela vai ser igual a potência vezes a variação do tempo, tá certo? Que é igual a isso aqui. Perceba que nós temos a nossa potência, e a nossa potência ela vai ser 50 mA, certo? 50 vezes 10 a menos 3 vezes a nossa tensão, que é 12 volts, certo? 50 vezes 12 é igual a 600, certo? Sendo assim, nós temos uma potência de 600 mil, né, vezes 10 a menos 3. Então a nossa potência vai ser igual a 600 mil watts. Perceba que isso aqui é dado em segundos, certo? E o nosso tempo aqui é dado em horas. Então a gente vai ter que trocar o nosso tempo em horas para segundos, tá certo? Então eu tenho que 1 hora é igual a 3.600 segundos. 16 horas, agora sim, a regra simples de 3 direta, né? É igual a X. Então 16 vezes 3.600, a gente vai ter 16 vezes 3.600. Isso vai dar 57.600 joules. 57.600 joules. Então 57.600 joules vai ser igual a energia, né, entregue, a energia fornecida, né, a carga durante o tempo necessário para descarregar a bateria. Vamos passar aqui agora para uma nova seção, lembrando que, como eu já disse, cada seção ela envolve determinados assuntos, certo? Então, por exemplo, na seção anterior, a 2.5, a gente resolveu, né, sobre fontes independentes. Agora nessa seção aqui, a gente vai resolver sobre voltímetros e amperímetros, tá certo? Essa é a questão
P2.6-1. Para o circuito da figura P2.6-1, qual o valor da resistência R, certo? E qual é a potência fornecida pela fonte de tensão? Nós temos aqui um voltímetro, certo? Onde ele está medindo essa tensão aqui, ó, certo? Em cima desse resistor. Eu só quero que você perceba que aqui é mais e aqui é menos, tá certo? Aqui eu coloquei um amperímetro. Aqui eu coloquei um amperímetro, certo? Então perceba que aqui, ó, é a minha ponta de prova preta, ou seja, negativa, né? E essa meio que azulzinha aqui é a ponta de prova positiva. Então perceba que aqui é a ponta de prova positiva e aqui é a ponta de prova negativa, certo? Então o que é que acontece? Qual é o valor da resistência R? Letra A. E qual a potência fornecida pela fonte de tensão? Ora, a minha resistência R aqui, né? Lei de Ohm, né? U é igual a RI. Então eu tenho 5 dividido pela minha corrente, que é 1/2, certo? Então a minha resistência vai ser igual a 10 ohms. E qual a potência fornecida pela fonte de tensão? Então perceba que essa fonte de tensão aqui, ela está na nossa conversão passiva. Por quê? Porque a corrente, ela está, não importa, gente, se tiver uma fonte de corrente aqui, com certeza pode ter o que for, com certeza a corrente vai estar nesse sentido aqui da fonte, certo? Então essa coisa que eu gostaria de deixar bem claro. Não importa se eu tenho uma fonte de tensão aqui de 1 milhão de volts, não importa. Se eu tiver uma fonte de corrente aqui, vai ter uma fonte de corrente circulando aqui. Então vai ter uma corrente circulando na mesma sentido de direção, no mesmo sentido, aliás, dessa fonte de corrente aqui. Então tem uma corrente de meio ampere circulando aqui, certo? Que é essa aqui. E ela está entrando no terminal positivo da fonte. Logo a fonte está absorvendo tensão, absorvendo potência, certo? Então é isso que acontece, por exemplo, quando a gente carrega uma bateria, né? A nossa bateria, ela está absorvendo potência, tá certo? Quando a gente descarrega, a bateria está fornecendo. Então ele pergunta aqui qual a potência fornecida pela fonte de tensão. Você poderia botar 0, né? Que a fonte de tensão, ela não está fornecendo nada, né? Você poderia pensar assim. No entanto, esse livro ele frisa bastante essa questão, que a minha potência absorvida pela fonte aqui é 6 watts, né? Que é 12 vezes 1/2, que é igual a 6 watts. No entanto, essa é a minha potência absorvida. Qual é a minha potência fornecida, né? A minha potência fornecida, ela vai ser igual a menos 6 watts, certo? Porque a minha potência absorvida, certo, é igual ao negativo da minha potência fornecida. Potência absorvida é igual a menos potência fornecida, certo? E também menos potência absorvida é igual a potência fornecida, né? Se eu multiplico os dois lados da equação por menos. Então se ela está absorvendo 6 watts, ela está fornecendo menos 6, certo? Se a gente pode conferir aqui, o nosso resistor é de 10. Deixa eu ver se está certo. A gente disse que o nosso resistor era de 10, ok. E a potência fornecida é menos 6. Então a potência fornecida é menos 6. Tá certo? Gente, eu gostaria de apresentar a vocês aqui agora um software chamado Proteus, certo? Esse software aqui, para quem não conhece, é um software onde a gente pode estar simulando circuitos. É um software bastante interessante, certo? Não existe só ele, mas é o software que eu mais uso, certo? E a gente pode estar fazendo também, desenhando placas de circuitos para implementar na realidade, né? Então aqui a gente pode simular os circuitos e para aprendizagem, né? Esse site, esse software ele é muito bom. Eu não estou gravando a tela toda aqui, então eu vou colocar ele assim para que a gente possa ver aqui, tá certo? Então nesse botãozinho aqui, o Component Mode,
a gente vai clicar nele, certo? E depois a gente vai vir aqui no nosso P, em Devices, tem Selector Device, então tem um L e tem um P, a gente vai vir aqui no P, tá certo? E aqui em Keywords a gente vai digitar o que é que a gente quer, tá tudo em inglês aqui, então você pode colocar resistor ou resistor e ele vai aparecer aqui o nosso resistor. Nós vamos clicar aqui, certo? E a ideia é a gente dar OK. Deixa eu só ver o que é que está acontecendo aqui. Bom, o que está acontecendo é que o software ele travou, certo? Mas agora acho que foi. Vamos ver se eu consigo. Então eu dou 2 cliques aqui, tá certo? Em cima desse resistor, e esse resistor automaticamente eu clico aqui, arrasto e ele vem pra cá, ou deveria vir, né? Mas aqui eu posso fazer de outra forma. Eu simplesmente dou um clique e ele aparece aqui, certo? O meu zoom, caso você tenha um mouse, você pode estar dando através da rolagem do mouse, certo? Então eu vou aqui agora, né, no mesmo lugar, aqui no meu P, e vou pegar uma fonte que em inglês seria cell, e eu vou dar OK, seria essa aqui, device cell, certo? Single cell, eu vou dar OK, e eu gostaria de minimizar só um pouquinho aqui. Então eu vou colocar uma fonte aqui, certo? E essa fonte no nosso circuito lá é 12 volts, né? Então eu vou colocar aqui 12V e eu vou colocar aqui 10 ohms. Basta que eu coloco 10, que o programa já entende como 10 ohms, certo? Na verdade eu vou trocar aqui, eu vou colocar um resistor de 12, tá certo? E só isso por enquanto. E eu vou mostrar para vocês aqui a função do meu. Tenho aqui DC, tá vendo? O voltímetro aqui. E eu vou pegar o voltímetro e eu vou colocar ele aqui. Então eu vou fechar aqui o circuito e eu vou dar um play. O que é que acontece, gente? Não vai acontecer nada, né? Porque simplesmente eu coloquei um circuito aqui e não fiz nada com o meu voltímetro. No entanto, percebe que aqui dentro está passando uma corrente de 1 ampere, porque eu tenho uma bateria de 12 e uma resistência de 12, certo? Então eu vou parar aqui e colocar a ponta de prova do meu multímetro aqui e a outra ponta de prova do meu multímetro aqui. Essa é a ponta de prova vermelha, né? Geralmente aqui nos multímetros que a gente conhece, e a ponta de prova preta, que é a negativa, eu vou colocar no negativo. Então vamos dar um play e isso vai dar mais 12 volts, certo? Agora eu vou fazer diferente, gente. Eu vou pegar a minha ponta de prova aqui vermelha e colocar no negativo, e a minha ponta de prova negativa e colocar no positivo, e vamos ver o que é que acontece. Menos 12 volts, tá certo? Então essa tensão aqui menos ela vai ser igual a menos 12 volts, tá certo? Então o que é que acontece? A gente tem aqui, além do multímetro, a gente tem aqui também um amperímetro. Então coloca aqui em DC, tá vendo? Amperímetro, eu vou tirar isso daqui. E perceba que o meu voltímetro eu tenho que colocar em paralelo com o meu resistor, ao passo que o meu amperímetro eu vou ter que colocar ele em série com o meu resistor, certo? Então eu vou colocar aqui ele em série e perceba que existe uma corrente que ela vai estar entrando aqui no terminal positivo. Logo vai marcar uma corrente de 1 ampere, como está aqui, certo? Porque ele está vendo a corrente que está passando aqui no sentido horário.
No entanto, qual é a corrente que está passando no sentido anti-horário? Então eu vou simplesmente rotacionar aqui o meu amperímetro, certo? Então eu posso estar clicando aqui com o botão direito e colocar rotate anti-clockwise e ele vai estar girando aí no sentido anti-horário. Então eu vou colocar aqui e essa corrente ela vai ser agora -1, tá certo? Então essa é uma breve, só uma não vou dizer que é uma introdução ao Proteus, mas só uma demonstração de que esse software Proteus, apesar dele conter alguns bugs, ele é um software muito bom para a gente estar simulando e aprendendo e para criar também, né, modelos na realidade, até porque eu já criei muitos. Então vamos prosseguir. Se você gostou aí, dá um like, se inscreva para estar ajudando o nosso canal, né, a ser divulgado para mais pessoas. Essa questão nós vamos fazer por aqui mesmo. E ela diz o seguinte: a fonte de corrente da figura P2.62 fornece 40 watts. Quais são as leituras dos medidores, né, da figura P2.62, que no caso seria essa figura aqui, certo? Então veja bem, aqui a gente tem uma tensão de 12 volts e eu tenho essa corrente que eu quero descobrir, e eu quero descobrir também essa tensão daqui para cá, tá certo? Então ele diz o seguinte, ele diz que qual é mesmo? Voltímetros e amperímetros aqui. Essa figura, a fonte de corrente fornece 40 watts, certo? Então ele está dizendo aqui que isso aqui está fornecendo 40 watts, certo? Logo, se eu tenho a minha potência e sei que a minha potência ela é igual a tensão vezes a corrente, então a minha tensão aqui é 20 volts, certo? Perceba que ela está fornecendo. Então evidentemente essa corrente aqui, ó, que está vindo, ela está nesse sentido aqui, ó. Tá vendo? Porque ele está fornecendo. E nesse caso a bateria está absorvendo aqui. Então veja bem, se a gente for colocar um amperímetro aqui, certo? Esse amperímetro ele vai marcar uma corrente negativa, tá certo? E essa corrente ela vai ser -2 ampere, tá certo? Porque seria essa corrente aqui, ó, que está entrando no negativo do amperímetro, assim como a gente viu lá no Proteus. Logo, então gente, vamos considerar que esse aqui seja, na verdade esse aqui é o nosso terra, o nosso nó de referência, a gente vai estar vendo isso depois. E daqui pra cá, acho que ficou ruim isso aqui, acho que eu vou colocar no Python mesmo. Não sei para que eu fui inventar de fazer por aqui. Vou colocar isso aqui no Python mesmo para ficar melhor. Então vamos fazer o seguinte, vamos analisar aqui. Então o que é o meu nó de referência? Esse nó aqui, meu nó de referência, onde eu vou colocar, certo, a ponta de prova preta do meu multímetro sempre, certo? Então se eu quero medir essa tensão aqui, eu vou colocar a ponta de prova do meu multímetro vermelho aqui e a ponta de prova aqui. Então aqui tem 12 volts, certo? Aqui tem 12 volts. Agora qual é a tensão nesse resistor aqui, ó? Qual é a tensão nesse resistor aqui? Tá certo? Perceba que essa corrente que entra aqui, que eu vou chamar de I, né? Essa corrente que entra aqui no amperímetro, ela é igual a essa corrente que sai aqui do amperímetro. Ou melhor, existe uma corrente que está saindo aqui, ó. Certo? Existe uma corrente que está saindo,
que aliás é igual a essa corrente aqui, ó. Então essa corrente aqui, ó, ela é igual, primeiro que aqui já vai estar marcando menos 2 ampere, né? E essa corrente aqui, ó, vezes 4 é igual a diferença de tensão aqui, ó. Tá certo? Então 2 vezes 4, isso vai dar quanto? 8. Então aqui tem 8 volts, certo? Então aqui tem 12 e eu vou colocar aqui, ó, vou chamar isso aqui de VA, que é 12, certo? E vou chamar esse ponto aqui, que depois a gente vai aprender, que é nó de VB, certo? Então eu vou dizer que VB menos 12, isso vai ser igual a 8 volts, certo? Então quem vai ser o meu VB? O meu VB vai ser igual a 12 mais 8, isso é igual a 20 volts. 20 volts. E é exatamente isso, né? Aqui a nossa corrente é igual a menos 2 e a nossa tensão é igual a 20 volts. Talvez tenha ficado um pouco confusa essa questão, eu vou refazer ela de novo. Vamos começar do zero aqui para a gente entender ela legal. Eu tenho uma fonte de corrente. O circuito é esse aqui na realidade, gente, ó. Uma fonte de tensão aqui de 12 volts. Tem uma resistência de 4 ohms e tem uma fonte de corrente aqui de 2 amperes. No princípio, circuitos ele pode ser uma matéria meio confusa e tudo mais, mas depois que você aprende é como andar de bicicleta. Ridiculamente simples. O que é que acontece? Eu tenho uma corrente, vou colocar aqui de verde, e essa corrente aqui ela é igual a 2 amperes. Sempre, independente da tensão. Eu tenho uma corrente circulando e ela é igual a 2 amperes. A questão me diz que essa fonte aqui ela fornece, certo? Ela fornece 40 watts, certo? 40 watts. A gente pode, entender isso aqui, ó, como uma fonte de tensão, como a gente já havia visto, onde nessa ponta da seta aqui eu tenho o meu positivo e aqui, ó, no início da seta eu tenho o meu negativo. Então a gente pode entender isso aqui como uma fonte de tensão também, certo? Até porque na verdade uma fonte de corrente é uma fonte de tensão, né? É uma fonte de tensão aqui junto com um resistor muito grande. Olha o que é uma fonte de corrente, ó. Eu já falei sobre isso, mas eu vou falar de novo. Digamos que isso aqui é a minha fonte de corrente. Eu tenho um resistor aqui, por exemplo, bem alto. Teoricamente seria infinito, mas eu vou colocar aqui só até 1 milhão de ohms, né? E tenho uma fonte de tensão altíssima também, altíssima, que ela seria também 1 milhão de volts. 1 milhão de volts. Então isso é uma fonte, isso aqui é uma fonte de corrente. É isso que existe dentro da fonte de corrente. Então quando eu coloco aqui, ó, essa minha fonte de corrente aqui, certo? Nesse caso aqui específico, né, eu vou ter uma tensão de 2, posso ter uma tensão de 2 milhões aqui, certo? E isso aqui na verdade seria uma fonte de corrente de 1 ampere, né? Porque se eu fechar esse circuito aqui, ó, com a resistênciazinha de 10 aqui, né, isso daria uma corrente aqui de quê? De 1 ampere. Só que ali eu tenho uma fonte de corrente de 2 amperes. Então é a mesma coisa de eu colocar aqui uma fonte de tensão de 2, só um número simbólico. Na verdade eu posso colocar muito mais zeros aqui, e a mesma quantidade que eu coloquei aqui eu teria que colocar aqui também, que nem sei quanto é, mas o mesmo número de zeros aqui, mas é um número bem grande, tá, gente? Então essa fonte de corrente, na verdade ela é isso, ó. Um resistor muito grande,
uma tensão muito grande. Então veja bem, só para que vocês possam entender isso aí, né? Como já falei, o objetivo do canal é desbravar mesmo. Então o que é que acontece? Quando essa corrente entra aqui, ó, isso aqui é como se fosse uma fonte de tensão. Então ela está fornecendo tensão. E aliás, ou fornecendo potência. E aliás, a questão falou que ela fornece 40 watts de potência. Certo? Então, se aqui tem uma potência de 40 watts e eu sei que a minha potência é igual a U vezes I, qual vai ser a minha tensão aqui? Ora, a minha tensão vai ser igual a minha potência, que é 40, dividido pela minha corrente, que é 2. Certo? Então essa tensão ela vai ser igual a quem? A 20 volts. Como a gente já viu, né? Então eu tenho uma tensão de 20 volts. Então perceba que ela está fornecendo 20 volts, né? Então, gente, perceba que se eu tenho aqui o meu mais aqui e o meu menos aqui, e eu pegar um multímetro e ligar aqui, ó, mais com mais e menos com menos, eu vou ter 20 volts. Tá certo? Porque como eu já havia dito, aqui é como se tivesse uma fonte assim, né? Uma resistência grande aqui. Então, aqui eu vou ter 20 volts. No entanto, existe outra forma de a gente fazer isso, como eu fiz no vídeo anterior. Ou aqui agora, né? Nessa questão anterior. Nessa mesma questão, que eu resolvi ela duas vezes, né? Então, a primeira vez que eu resolvi ela. Aqui a gente pode fazer o seguinte: existem várias formas de entender isso aqui. É porque realmente sem usar a lei de Kirchhoff é complicado para explicar isso aqui, né? Com a lei de Kirchhoff é um tapa, mas tudo bem. Vamos imaginar o seguinte: nesse ponto aqui eu já falei que aqui é o meu nó de referência, certo? Então a tensão que eu quiser medir nos pontos, por exemplo, eu quero a tensão nesse ponto, eu vou chamar esse ponto de VA, a gente vai chamar de nó, certo? E esse ponto aqui eu vou chamar de VB, né? Então eu tenho um nó aqui, outro nó aqui. E aqui vai ser o meu nó de referência, vai ser o meu ponto de referência, onde sempre, quando eu quiser achar o valor de um nó, o meu VA, o meu VB, eu vou colocar o meu terra, né? A minha ponteira preta do multímetro aqui. Então vamos achar quem é VA. Ora, VA é 12 volts, né? Basta que você coloque aqui, você vai ver que é 12 volts, evidentemente, né? Você pegar um multímetro e colocar em cima da bateria, você vai ver que é 12 volts. Agora, quem é o nosso VB? O nosso VB a gente precisa achar. Então, perceba o seguinte, que existe uma corrente passando aqui, ó. Existe uma corrente passando aqui. E essa corrente, ela é de 2 amperes. Não é isso? Essa corrente, ela é de 2 amperes. Sendo assim, eu tenho o meu mais aqui e o meu menos aqui. Porque quando eu polarizo um resistor assim. Então existe uma queda de tensão daqui para cá, né? Considerando que a corrente ela tá passando para cá. E quem é essa queda de tensão? Essa queda de tensão vai ser o meu VB menos o VA. Tá certo? Então se eu pegasse um multímetro e colocasse essa ponta de prova aqui no VB e agora essa ponta de prova preta no VA, eu acharia 8 volts. Porque é 2 vezes 4, corrente 2 vezes 4, isso aqui é igual a 8 volts. Perceba que agora eu não estou mais ligando o multímetro no meu nó de referência, e sim uma ponteira no VB e outra no VA. Então, se eu ligar aqui no VB a ponteira positiva e no VA a ponteira negativa, eu vou achar que VB menos VA vai ser igual a 8. Certo? Perceba que, como eu disse, se eu colocasse aqui a ponteira preta no meu nó de referência, eu acharia o VA, o VB ou outros nós. Quando eu coloco, por exemplo, essa ponteira aqui, né, em um nó e essa ponteira positiva no outro nó, eu vou simplesmente achar o nó que eu botei a ponteira positiva no mais menos o nó que eu botei a ponteira positiva no menos. Só que VA eu já tenho, é 12 volts. Então o meu VB, né, menos 12 é igual a 8. Então o meu VB é igual
a 20 volts. Se você não entendeu isso, não se preocupe não, porque mais para frente a gente vai entender isso com clareza, com as leis de Kirchhoff, mas é bom que a gente vai treinando. Então nossa resposta é aqui menos 2 ampere e aqui mais 20 volts, tá certo? Espero você no próximo vídeo.